Evangelho de Marcos 15, versículo 16, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus disse ide e pregar o evangelho, ele não está dizendo que é para você pregar o evangelho só dentro da igreja, mas sim no hospital, na rua, aonde você pisar a planta dos seus pés e você sentir que você tem que pregar a palavra do Senhor, e o Senhor venha te usar, em nome de Jesus, amém? Queria compartilhar com você um texto que se encontra aqui em Mateus 14, versículo 22. É a minha primeira vez fazendo uma live, amém? Peço a compreensão de quem está assistindo, porque é a minha primeira vez. Mas eu sei que Deus vai dar graça, em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel. E eu sei que o Senhor vai nos sustentar. Como ele tem nos sustentado de pé, ele vai continuar nos sustentando, amém? Se você puder pegar a tua Bíblia, ou se você não está aí, seja onde você estiver, que você possa abrir teu coração para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu quero ler o livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, amém? Os irmãos venham me acompanhar aqui para a gente entender a palavra do Senhor, amém? E diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, acossoado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamando, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? É um texto conhecido, a qual nós sabemos que o Espírito Santo, ele está conosco, seja na tempestade, seja na luta, seja na prova, ele está conosco. Sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério curto aqui na terra. Seu ministério foi de 3 anos, mas nesses 3 anos de ministério, Jesus, ele operou grandes coisas aqui na terra. Jesus, ele curou, Jesus, ele salvou, Jesus curou paralítico, Jesus ressuscitou. Em 3 anos, muita coisa Jesus fez aqui na terra. Porque não há tempo para a gente colocar aquilo, o propósito que Deus tem para cada um de nós. E às vezes a gente fica questionando, nossa, passou tanto tempo. Não importa o tempo ter passado. O importante é que aquilo que Deus tem para a tua vida permaneça de pé. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para cada um de nós. Sabemos que aqui Jesus estava ali com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele saiu para orar à parte. Então Jesus se afasta dos seus discípulos para orar. Porque Jesus também tinha o seu momento de orar sozinho. Porque a multidão estava ali oprimindo e ele queria seu momento, porque ele veio aqui como carne, né? Como eu e você, Jesus pisou na terra. E ele tinha a sua necessidade de orar. Ele sentia dor como eu e você sente. Ele tinha medo como eu e você tem medo. Sabemos que quando Jesus anda por cima das águas, estavam seus discípulos ali, né? Que andou com Jesus, que pôde ver, contemplar aquilo que o Senhor tinha feito através do seu ministério. Mas eu vou dizer algo para você nessa noite. Às vezes eu e você se encontra como esse discípulo. A gente até caminha, ou até mesmo caminhou com Cristo. Mas infelizmente o medo vem. Infelizmente a tempestade vem.
O medo chega para cada um de nós. E é normal a gente sentir medo diante de uma afronta, diante de uma tempestade, diante de uma luta, uma adversidade. E com os discípulos não foi diferente. Os discípulos sentiram medo. Porém, eles começaram a gritar. Quando viram Jesus na quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada, Jesus andando por cima das águas, eles gritaram dizendo, é um fantasma. E Jesus disse, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro, que estava ali dentro do barco, na sua ousadia, porque muitas vezes temos que ser ousados na presença do Senhor, temos que usar a nossa fé diante da tempestade, diante do vento ao contrário. E Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixa ir ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro, na sua ousadia, Pedro desce do barco para andar por cima das águas. Eu quero dizer algo para você, para viver o sobrenatural da parte de Deus, às vezes é necessário perder o medo. Para viver algo novo da parte do Senhor, é necessário perder o medo. Por que, evangelista? Porque o medo faz você perder as grandezas que Deus tem para a tua vida. Muitas das vezes o medo atrapalha aquilo que o Senhor quer operar através da tua vida. Mas por que você está dizendo isso? Porque o medo impede de você viver o sobrenatural da parte de Deus. Pedro, ele pôde contemplar aquilo que Deus pode fazer por ele. E quando Pedro desce ali, enquanto Pedro estava com foco em Cristo, Pedro anda sobre as águas. Mas quando Pedro olha ao lado, para a direita e para a esquerda, Pedro, ele perde o foco em Jesus. E o que acontece? Pedro começa a afundar. E na minha vida e na tua vida é a mesma coisa. Vai ter momentos que eu e você tá caminhando bem com Cristo. Vai ter momentos que eu e você tá na bênção com Cristo, andando, orando, jejuando, buscando. Mas por que, evangelista? Porque nosso foco está em Cristo. Mas quando a gente começa a desperder o nosso foco em Cristo e olhar para a tempestade, olhar para o vento ao contrário, nós acabamos afundando na metade do caminho. Não é porque a gente quer, porque a gente às vezes perde o foco. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você, volta o teu foco em Cristo, para aquele que te chamou. Porque se você tirar o foco de Cristo, a decepção vem. Se você perder o foco de Cristo, você vai temer a tempestade. Mas se você olhar para aquilo que Deus tem para você, você vai alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente olha muito para aquilo que está à nossa volta. A gente olha para a dificuldade, olha para a tempestade, olha para as lutas, para a adversidade, muitas vezes para os levantes, e acabamos esquecendo daquilo que o Senhor nos prometeu. E isso nos impede de alcançar as promessas que Deus tem para cada um de nós. Talvez você está entrando aí nessa live como o pastor Gleisiano. Eu sei que o pastor Gleisiano deve estar pensando, evangelista pregando, de tanto meu esposo falar, benção, prega na live, não, uma hora eu vou pregar na live. A gente percebe que ele prega aqui todos os dias, creio que alguns já devem ter visto ele pregando aqui, mas é a primeira vez. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para cumprir sobre a vida de cada um que está assistindo aqui, amém? E quando o Pedro ali se depara ali com aquele vento, com aquela tempestade, Jesus faz uma advertência para Pedro. Jesus vai dizer, Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí Jesus estende as suas mãos e traz Pedro de volta para o barco. Evangelista, o que você quer dizer com essa palavra? Eu quero dizer que talvez você se encontra como Pedro. No meio do caminho você desanimou. No meio do caminho você ouviu palavras que te machucou. No meio do caminho você se decepcionou. No meio do caminho você ficou entristecido. Mas por quê? Porque você desviou o teu foco de Cristo. Mas nessa noite, como Deus estendeu as mãos para Pedro e ergueu Pedro com as tuas mãos e colocou Pedro de pé, Deus te alcança hoje e te levanta e te coloca de pé para você alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Para alcançar o quê? As promessas. Porque a promessa que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, mantém-se de pé. Porque Deus, Ele não é homem para que minta,